Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, voltando a falar no projeto de lei de iniciativa popular e do abaixo-assinado para poder desarquivar este projeto, eu tenho aqui uma matéria feita por Beatriz Magalhães no G1, portal G1, feita no dia 28 de maio de 2019, que diz o seguinte: Câmara Municipal de São Paulo nunca recebeu um projeto de lei de iniciativa popular. É preciso 5% do eleitorado, ou seja, cerca de 455 mil assinaturas. Para especialistas, dificuldades para a formalização das propostas e a necessidade de recolher assinaturas limitam a participação popular. Verdade, vamos lá. Dificuldades para a formalização de propostas. Existe o seguinte: um projeto de lei de iniciativa popular, tá certo? Ele não pode ferir a lei orgânica do município. Já um abaixo-assinado, ele tem a legitimidade, ou seja, ele é legítimo, tal, você pedir para fazer, para consertar fechar um buraco na rua, construir uma ciclovia, tal e tudo mais. Mas se o abaixo-assinado ferir a lei orgânica do município, aí fica difícil dele passar. Qual que é o nosso caso? O nosso caso é a formalização de uma proposta que é a seguinte: o abaixo-assinado para desarquivar o projeto de lei de iniciativa popular, certo? Que, no caso, ele resolve este problema das assinaturas, que seria ter a assinatura por escrito no papel e a assinatura feita pela internet. Entenderam? Então a proposta aqui é fazer um abaixo-assinado. Vou repetindo. A proposta é fazer um abaixo-assinado para desarquivar o projeto de lei de iniciativa popular, que abaixe também o percentual de assinaturas e que permitam não só a assinatura por escrito, mas a assinatura feita pela internet. Por que eu estou pedindo, no caso, para poder abaixar a porcentagem do eleitorado? Porque é o seguinte, eu tenho aqui em minhas mãos o censo, né? Tá aqui, ó. O censo, mas já de 2010, dos moradores de cada bairro e de cada distrito, subdistrito de São Paulo. Então, por exemplo, 5% do eleitorado, dependendo do projeto de lei de iniciativa popular, se esse projeto for para a cidade inteira, ou para a região norte, região sul, região leste, região oeste, região centro, aí tudo bem. Nesse caso, porque é um projeto de grande envergadura. Mas projetos pequenos, como, por exemplo, tapa-buraco na rua, questão de canalização e tudo mais, esses projetos, aí no caso, eles vão ter um certo problema. Por quê? Porque às vezes a quantidade de moradores do bairro ou do distrito é menor do que o necessário para conseguir essas assinaturas. Então daí o porquê dessas assinaturas, dependendo do projeto, serem proporcionais ao distrito, ao bairro ou à cidade. Então precisamos ter que ter essa diferenciação na hora quando for propor o abaixo-assinado para o desarquivamento do projeto de lei que permita uma proporcionalidade de assinaturas, tá certo? E com propostas que não firam a lei orgânica do município, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, né? A Câmara Municipal de São Paulo nunca recebeu um projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, propostas sugeridas pela própria população. A Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu artigo 5º, oferece aos paulistanos a possibilidade de elaborar projetos de lei à emenda de lei orgânica do município e de lei de interesse específico da cidade ou de bairros, conforme havia dito. A possibilidade de qualquer cidadão propor um projeto de lei municipal é garantida pela Constituição Federal de 1988. O texto estabelece que as propostas precisam do apoio de pelo menos 5% do eleitorado. Em 2019, em São Paulo, este percentual corresponde a cerca de 455 mil assinaturas.
Segundo especialistas, a dificuldade para a formalização das propostas e a necessidade de recolher assinaturas são alguns dos motivos que limitam o uso deste mecanismo de participação popular. Agora nós chegamos numa parte que é realmente bem importante. Agora, em dezembro, nós vamos ter eleição para as 32 subprefeituras de São Paulo. Se nós tivermos um projeto de lei de iniciativa popular já encaminhado à Câmara, com a devida proporcionalidade das assinaturas, conforme foi falado aqui, no distrito, no bairro e para a cidade, então o que que acontece? A participação popular pode ser aumentada e pode ser mais proativa nos conselhos participativos. Por quê? Porque os conselhos, porque um dos papéis dos conselheiros é levar as demandas dos bairros, da sociedade civil organizada ou de entidades civis organizadas para as autoridades que são responsáveis pela demanda, no caso a prefeitura, no caso a Câmara dos Vereadores. E aí o que acontece? E aí fica muito na dependência da vontade dos políticos, ou da pauta da Câmara, ou da agenda do prefeito e tudo mais. Então o que acontece? A população acaba praticamente desistindo. E nesse momento de maior politização política que está ocorrendo no país, e principalmente aqui em São Paulo, isso é de interesse da população. Por quê? Porque a população, mesmo apesar de toda essa desinformação que está ocorrendo, ou informações contraditórias, a população aos poucos está se politizando. Então, uma das formas da população participar do processo legislativo da sua cidade é através tanto de um abaixo-assinado quanto um projeto de lei de iniciativa popular. Tá certo? Bom, então vamos lá. Para o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Vidal Serrano, além da necessidade, a grande quantidade de assinaturas inviabiliza a participação popular. Isso gera uma dificuldade sem tamanho. Para tornar um projeto viável, seria necessária uma modificação desses percentuais, dessas exigências, para assim tornar a iniciativa popular algo mais concreto. Ou seja, exatamente como eu falei. Aqui o professor aponta exatamente o problema. É muita assinatura para uma população pequena. Então, se for dependendo da demanda, então deveria haver um mecanismo no próprio projeto de lei de iniciativa popular voltado para aquela necessidade. Ou seja, deveria estar na lei dizendo o seguinte: tal bairro tem tantos moradores, então faça proporcional aquilo ali. Porque senão o que acontece? O morador de um bairro vai ter que sair atrás do morador do outro bairro, pedir um abaixo-assinado para resolver o problema do distrito dele ou do bairro dele. E muitas vezes o pessoal vai falar assim: ué, mas o que eu tenho a ver com isso? Então melhor no meu bairro primeiro. Aí gera um conflito de interesses, uma descaracterização dos projetos de lei de iniciativa popular, que é o que muito ocorre na maioria dos casos, né? O sujeito pede uma ciclovia, mas ao mesmo tempo ele pede para que de repente coloque poste de luz. Não, tem que ser. Todo projeto de lei de iniciativa popular, ele tem que ser específico e tem que ser detalhado dentro daquele contexto que ele está sendo pedido, certo? Bom, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo, Aurélio Nomura, do PSDB, acredita que reduzir o número mínimo de assinaturas pode aumentar a participação popular. Nisso ele tem razão. Pode aumentar. Os projetos populares poderiam ter um número menor de assinaturas e se transformar imediatamente em um projeto de lei. Eu acredito, ele, Aurélio Nomura, que se nós reduzirmos essas assinaturas em termos de 10 mil pessoas, poderíamos viabilizar a apresentação de um projeto de lei. Bom, aí, sei lá, há controvérsias, né? Porque às vezes um número muito baixo também, aí às vezes você pode criar outros tipos de problemas. Não, nós temos que pensar no número razoável para chamar a participação popular, porque um número também muito reduzido pode também levar a certos interesses de determinados grupos que vão dizer que há uma vontade popular, quando na verdade pode haver uma vontade de grupos. É preciso tomar cuidado com isso, que é o mau uso da lei e desvio de função, e fazer as pessoas bodes expiatórios, não, bucha de canhão, massa de manobra, aquelas coisas todas, né? Bom, é possível mudar o percentual de assinaturas necessárias, só poderá ser alterado por meio de emenda constitucional, pois o assunto é estabelecido na Constituição. A lei orgânica do município é encarregada apenas de regulamentar detalhes sobre o procedimento. Apesar disso,
Tramitam na Câmara Municipal alguns projetos que pedem a redução do percentual. Outros pretendem facilitar o processo por meio de outros meios, como por exemplo a assinatura eletrônica. Ou seja, dentro daquela proposta que eu estou querendo passar enquanto abaixo assinado para desarquivar, leva em consideração a redução percentual, volto a dizer de novo, né? E a questão da assinatura eletrônica. Mas para aquelas pessoas que não têm computador, ou que por algum motivo essa pessoa não tem um acesso à internet, ela pode fazer por escrito e a gente pode, por exemplo, deixar em algum local para depois recolher, certo? O projeto 12/2013, de autoria do vereador Reis, do PT, pretende criar um sistema de assinaturas digitais que facilite a assinatura por meio da internet. A proposta, que foi arquivada no final de 2016, foi desarquivada em 2017 e está parada desde então. Já o projeto 154 de 2018, de autoria da vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB, quer que as propostas de iniciativa popular possam ser apresentadas por meio de sistema digital, tanto as assinaturas dos eleitores, quanto a tramitação do projeto de lei de iniciativa popular. Portanto, gente, o que eu estou pedindo não é fora da realidade. Está lá, tá certo? Outros caminhos. O cidadão também pode chegar até a Câmara Municipal por meio de sugestões de projeto de lei para os vereadores da casa, que, se gostarem da ideia, podem apresentar a proposta. Ou seja, eles vão gostar, tá certo? Mas está arquivado. Outra possibilidade é por meio de entidades da sociedade civil organizada. Neste caso, o cidadão sugere o projeto à organização que elabora o projeto de lei e apresenta à Comissão de Constituição e Justiça, a qual avalia os aspectos legais do texto. Se a sugestão for aprovada, a comissão incorpora a proposta e a transforma em um projeto de lei. Então, é aí que nós vamos endereçar o nosso abaixo-assinado, exatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Entenderam? Bom, porém, mesmo nesses casos, a adesão popular ainda é baixa. De acordo com uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, de 2019, apenas 4% dos moradores da capital paulista participam das atividades da Câmara Municipal de São Paulo. É verdade, a participação é muito baixa. É por isso que estou chamando via abaixo-assinado essas pessoas a se manifestarem, justamente nesse momento agora de maior necessidade de participação política do cidadão. Acho que o motivo... Aqui é a pessoa falando, né? Provavelmente é repórter. Acho que o primeiro... não, tá. Acho que o primeiro motivo é que as pessoas não sabem disso, porque essa informação é pouco divulgada. Além disso, e é muito difícil. Então, para você apresentar um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, tem que ser através de alguma instituição da sociedade civil. Não pode ser um cidadão comum e tem toda a dificuldade que é você elaborar um projeto de lei. Depende, existe assessoria para isso. A democracia direta na cidade de São Paulo é completamente travada, ela é completamente obstacularizada, disse Américo Sampaio, coordenador da Rede Nossa São Paulo. Bom, enfim. Então, é isso, pessoal. Eu vou elaborar direitinho, né, esse abaixo-assinado para o desarquivamento e vou colocar dentro dessas propostas a questão da proporcionalidade das assinaturas, a questão de ser tanto assinaturas escritas e assinaturas via internet, tá? Então, eu vou elaborar isso aí tudo direitinho, ainda essa semana eu ainda faço os vídeos, faço mais um vídeo já dizendo a respeito já dessa proposta já em andamento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente se encontra daqui a pouco. Falou, tchau, tchau.